Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em 1º de julho de 1994, o Brasil ganhou uma nova moeda, o real. Passados 30 anos, ela continua a ser a moeda do país. Pode parecer algo sem importância para estrangeiros, mas para os brasileiros, essa estabilidade monetária não é nada trivial. Nos 30 anos anteriores, o Brasil teve 6 moedas diferentes. Boa parte dessas mudanças adotadas para tentar controlar a inflação. E nada funcionava, até chegar o real. O documentário Real, o plano que mudou o Brasil, produzido pela equipe do Jornal da Record, conta essa história e ouve alguns dos responsáveis pelo plano que mudou a economia do país. Como foi construído o Plano Real? Quais foram as dificuldades para os criadores do Real depois dos fracassos de planos anteriores? E quais fatores que garantiram o sucesso do plano? O JR 15 Minutos debate esses temas presentes no documentário com um dos principais personagens dessa história, o economista Edmar Baixa, que era na época assessor especial do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Antes, Edmar Baixa presidiu o IBGE e depois o BNDES. Atualmente, ele é sócio fundador e diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças. Seja bem-vindo, professor Baixa. Prazer. Quem participa também dessa conversa é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record, responsável pelo roteiro e pela reportagem do documentário Real, o plano que mudou o Brasil. Emerson, antes de mais nada, parabéns aí pela produção. E uma das grandes dificuldades que a equipe econômica enfrentou à época foi conquistar a confiança dos brasileiros depois de vários planos econômicos fracassados, não foi isso? Oi, Fara. Olá, professor Baixa. Um prazer entrevistá-lo mais uma vez. Olha, Fara, certamente conquistar a confiança dos brasileiros foi um dos grandes desafios da equipe. Foram 6 planos econômicos nos 10 anos anteriores ao real. E o plano Collor, um dos últimos, foi especialmente traumático, porque confiscou as economias de milhões de brasileiros. Doutor Baixa, como era o ambiente político no momento em que Fernando Henrique Cardoso e sua equipe assumiram o ministério e como isso interferiu na elaboração do Plano Real? Não, era muito ruim, né? Porque o Itamar tinha assumido depois do Collor ser empichado, né? Tinha só 2 anos pela frente, né? O Congresso dava voltas com uma coisa chamada o escândalo dos anões do orçamento. Esse escândalo resultou numa CPI que mobilizou o Congresso e da qual resultou o impedimento de não sei quantos deputados, né? E o Fernando Henrique já era o 4º ministro da Fazenda do Itamar, né? Os outros anteriores 3, cada um tinha durado 75 dias, né? Tudo parecia muito precário para fazer um plano da magnitude que foi feito. Agora, professor Baixa, algumas siglas técnicas ficaram famosas na época na cabeça até dos brasileiros mais simples, como, por exemplo, a URV, a Unidade Real de Valor. Foi um dos instrumentos mais importantes para a transição de uma moeda desvalorizada para outra que tinha o mesmo valor que o dólar na época. Como é que surgiu essa ideia e como foi pensada a implementação? Não, essa ideia surgiu lá atrás, em 1984, num artigo do Pércio Arida, né? O Pércio Arida propôs a ORTNização da economia brasileira, né? ORTN é obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, né? Como o nome diz, ela era reajustada a cada mês de acordo com a inflação do mês anterior, né? E que o Pércio propôs é que todos o sistema de indexação, né? Os salários eram convertidos, eram reajustados de acordo com o IPCA a cada 6 meses, né? Os aluguéis eram reajustados de acordo com o IGPM a cada 6 meses também, né? O câmbio era reajustado a cada dia, com sabe-se lá por que critérios do Banco Central, né? Os ônibus eram reajustados a cada mês, né? Cada produto, cada salário tinha o seu próprio indexador, né? Com a sua própria periodicidade. E que o Pércio propôs naquela época, disse assim, vamos juntar tudo na ORTN. Toda vez que a ORTN viram todos os preços e salários, né? Isso, o propósito dele era para, como ele chamou na época, neutralizar a inflação, né? O que era a ORTN mensal naquela época, 10 anos antes, quando nós assumimos, quem fazia esse papel era o FIR, né? A unidade de referência para o reajuste diário dos impostos, né? E a ideia, então, era ulfirizar todos os preços e salários, né? Finalmente, o pessoal
que não era economista, o pessoal da comunicação inventou um nome mais bonitinho, né? Professor Edmar Baixa, o senhor lembrou bem, a URV mudava de valor e exigia que os brasileiros fizessem contas a cada compra para saber quanto teriam que pagar. A equipe não teve medo de que esse processo fosse muito complexo? E qual foi o papel da imprensa na época para ajudar as pessoas a aprender a usar a URV? Um URV era igual a $1, né? E as pessoas já estavam acostumadas naquela época, né, que o dólar todo dia se valorizava em relação ao cruzeiro real, que era a moeda corrente no período, né? E, portanto, ao colocarmos que uma URV é igual a R$1, né, as pessoas entenderam, né? Eu vou ganhar em URV. Eu vou ganhar em real, eu vou ganhar em dólar. O valor do que eu produzo vai aumentar todo dia em relação ao cruzeiro real, né? Isso facilitou o entendimento, né? E a imprensa, claro, ajudou enormemente. Agora, professora, a URV ela foi uma forma, então, de você ir acostumando a população até entrar a moeda nova, né? E essa é uma característica fundamental do plano, né? A questão das etapas, né? Tudo foi feito porque a gente vinha de planos que, de repente, de um dia para o outro, você tinha grandes mudanças. Congelamento foi a mais usada delas, congelamento de preços. Teve também o trauma do confisco. E aí, isso aí estava na origem do plano, né? A ideia de que é preciso fazer aos poucos. Explica isso para a gente, por favor. Não, claro. Todos os planos anteriores, você ia dormir na sexta, num país, e acordava na segunda-feira num país virado de cabeça para baixo, né? Tinha uma medida provisória que tinha sido emitida durante o fim de semana, né? E o Congresso tinha que engolir aquilo do jeito que veio, né? E dessa vez foi totalmente diferente. O ministro da Fazenda de então, Fernando Henrique Cardoso, anunciou publicamente, né, e para o Congresso especialmente, que íamos introduzir um novo plano em etapas, né? E somente depois que o Congresso aprovasse cada etapa que a gente ia passar para a etapa seguinte. Eram 3 etapas, né? Uma era equilibrar o orçamento, né, para o qual a gente precisou de uma emenda constitucional. A segunda era o que a gente chamava de unificação do sistema de indexação, basicamente era a introdução da URV e as regras de conversão, né, de cruzeiro real para a URV, era uma MP, que o Congresso aprovou no final de maio. E aí nós tínhamos, inclusive, dito, né, que uma vez que o Congresso aprove as regras de conversão da URV, nós vamos anunciar com 1 mês de antecedência o dia em que o dinheiro vai estar no bolso do povo. Agora, professora, a equiparação com o dólar, né, a chamada âncora cambial do plano, isso garantiu imediatamente ali um poder de compra, né, para o real, e as pessoas começaram a ter mais acesso a produtos importados, viagens internacionais. Essa sensação de poder da moeda, ela também funcionou psicologicamente e ajudou a garantir o sucesso do plano, conquistando aí, como a gente falou lá no início, a confiança dos brasileiros? Não, com certeza, né? O sucesso foi tanto, né? Porque em junho, antes do Plano Real entrar em vigor, quando ainda estava na URV rodando, né? Porque a URV foi criada em 1º de março, né? E ela foi extinta, ou seja, foi convertida no real em 1º de julho, né? De 94, nós estamos falando, né? E em junho, o Lula estava com 40% e o Fernando Henrique estava com 20% nas pesquisas eleitorais, né? Em agosto, né, inverteu, né? Fernando Henrique estava com 40% e Lula com 20%, e Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, né? O impacto foi extraordinário eleitoral do plano. Professor Edmar Baixa, ao mesmo tempo, essa paridade com o dólar gerou uma das primeiras crises do real. Muitos economistas e analistas políticos diziam na época que se segurou o valor do real por tempo demais. Isso chegou a colocar o sucesso do plano de estabilização em risco, na sua opinião? Não, propriamente em risco não, né? Porque, por outro lado, o Brasil não tinha moeda desde quando, né? Então, ao alterar o real no dólar, né, as pessoas tiveram noção, não, agora nós temos uma moeda que vale tanto quanto o dólar. Então, levou tempo, né, até que as pessoas se acostumassem com a ideia de que a estabilidade tinha vindo para ficar e não dependia da chamada ancoragem no dólar, né? E, ao longo desse processo, o país enfrentou muitas dificuldades internacionais, né? O México que quebrou no final de 94, né? O Sudeste Asiático todo quebrou em 97, né? A Rússia quebrou em 98, né? E tudo isso criou um clima muito ruim, externo, né? Apesar das coisas aqui dentro estarem andando ok, mas com aquela
ancoragem no dólar, acabou que as reservas sumiram, né? As reservas internacionais subiram. Houve um ataque especulativo contra o real em final de 98 e o governo foi forçado, né, a fazer a chamada flutuação do câmbio, né, em janeiro de 99, na qual, felizmente, foi feita de uma maneira muito feliz, né, e não resultou maiores danos para o real, que agora subsiste, né, totalmente desvinculado do dólar. Professor, quais foram os momentos em que o processo de estabilização e o combate à inflação mais estiveram ameaçados naquele período? Foi uma série de ameaças, né? Porque um plano dessa magnitude implantado dessa forma, né? Não é que nunca tenha sido tentado no Brasil, não. Nunca tinha sido tentado na história mundial. E geralmente o que acontecia com inflações do tipo que o Brasil vinha, né, é que havia uma hiperinflação extraordinária, né? Como houve no Zimbábue tão recentemente, né? E que a moeda perdia qualquer significado e as pessoas paravam de usar a moeda. O Plano Real ele teve várias outras medidas, como o senhor falou aí, inclusive, as etapas anteriores à moeda, a organização de contas do governo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho de modernização do país que a gente teve naquele momento. Não, porque o objetivo do real era estabilizar a moeda para permitir uma distribuição de renda, para permitir que o poder de compra do trabalhador tivesse valor, né? Não que impedir que o salário derretesse, né, no bolso do trabalhador. Esse era o objetivo social importantíssimo do real. E nós tínhamos consciência de que precisávamos modernizar o país, né? O país era muito estatizado, né? E a gente precisava tirar o Estado da frente, né? Privatizar, né? Desregulamentar, criar agências reguladoras para quando a gente privatizasse, né? E abrir a economia para o mundo também, né? Era um objetivo. Agora, mesmo nesses 8 anos de governo Fernando Henrique, não se conseguiu fazer tudo o que vocês gostariam lá no início, né? O que faltou fazer? Faltou muita coisa, porque tudo precisava passar, era emenda constitucional, né? A Constituição de 88, boa como era do ponto de vista da cidadania, né? Era uma Constituição estatizante, né? E a gente, para fazer as reformas, precisava de emendas constitucionais que são muito difíceis de serem votadas, né? Precisam ser votadas 2 vezes, né? Na Câmara, 2 vezes no Senado. Precisa ter 2/3 dos votos em cada uma dessas votações nas 2 casas, né? Então, todo esse processo é muito complicado. Nós tivemos recentemente uma reforma tributária. Qual é a sua avaliação do que foi aprovado e que efeitos essa reforma poderá ter sobre a economia brasileira? Não foi aprovada ainda, né? Precisa da regulamentação, né? Obviamente, todo mundo quer ter menos imposto, mas a reforma é para alinhar os impostos, né? Obviamente, quem paga pouco vai ter que pagar mais. Quem paga mais vai pagar menos, né? A indústria vai pagar menos, né? Os serviços vão ter que pagar mais. Além da tributária, quais outras reformas que a nossa economia precisa para conseguir crescer de forma sustentada, na sua opinião, professor Bacha? Olha, eu acho que uma que é muito importante, que foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati, é uma lei de responsabilidade social, né? Hoje nós temos um sistema de transferências sociais muito complexos, né? Com muitos programas, né? Além do Bolsa Família, que é o maior deles, né? E que esse sistema precisa ser unificado, precisa ter mais eficiência, precisa proteger também o setor informal, aqueles que trabalham sem carteirinha de trabalho, né? Precisa dar um incentivo para que as pessoas entrem no mercado de trabalho, né? Então, tudo isso eu acho que precisa de uma boa reforma, né? A segunda reforma é que, infelizmente, a reforma da Previdência que foi feita não foi suficiente, né? E nós vamos ter que enfrentar uma nova reforma, e agora está perigando, né? A Previdência sair de controle porque o presidente Lula decidiu indexar a Previdência ao mínimo e fazer o mínimo crescer do tamanho do PIB, né? Então, tudo isso vai criar mais gastos no futuro, né? O governo já não consegue equilibrar suas contas. Precisamos desvincular esses gastos obrigatórios, né? E precisa também uma reforma em recursos humanos do governo, né? Do governo ninguém é demitido, né? E as pessoas são promovidas não por mérito, mas por antiguidade, né? E o terceiro ponto, né, é abrir a economia para o exterior, né? A nossa indústria continua voltada para o seu próprio umbigo, né? Explorando com preços surreais os consumidores brasileiros,
e a gente só consegue exportar o agro, né? A indústria também precisa exportar um pouco mais. Ok, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação de Edmar Baixa, sócio fundador e diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, um dos formuladores do Plano Real, que está completando 30 anos. Muito obrigado pela sua participação, professor. Foi um prazer. Também agradeço a companhia de Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record e responsável pelo roteiro e pela reportagem do documentário Real, o plano que mudou o Brasil. Obrigado, Emerson. Obrigado, Fara. Prazer participar. Agradeço mais uma vez ao professor Edmar Baixa e quero aproveitar para convidar todo mundo. Vale a pena assistir ao documentário Real, o plano que mudou o Brasil, no Play Plus. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!